Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast. Eu sou a Marcela Varani e hoje nós vamos falar sobre uma das maiores revoluções da medicina moderna, que são os exames de imagem, responsáveis por detectar doenças, auxiliar nos tratamentos e salvar vidas. Para me acompanhar no nosso bate-papo aqui, eu conto hoje com dois Eduardos, né? O Dr. Eduardo Bronzato, que é radiologista e gerente executivo do Veracruz Medicina Diagnóstica. Bem-vindo ao VeraCast. Tudo bem, doutor? Muito obrigado, Marcela. Tudo bem? E também o Eduardo Martins, que é radiologista também e coordenador médico do Veracruz Medicina Diagnóstica. Bem-vindo ao VeraCast também, doutor Eduardo. Olá, Marcela. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite desde já. Eles revolucionaram mesmo a medicina, né? Proporcionam um diagnóstico mais preciso, mais segurança também no tratamento, né? Auxiliando aí o paciente a ficar mais tranquilo na condução de cada tratamento. Então, eu queria já começar nosso bate-papo aqui entendendo exatamente quando a gente fala exames de imagem. O que são, doutor? Exames de imagem, eles são como... Eles participam, né, da linha de cuidado do paciente, eles são complementares à investigação que o médico assistente está ali fazendo do teu paciente, né? E daí dentro desses exames de imagem a gente tem algumas modalidades. E essas modalidades, cada uma com a sua indicação e os seus pontos aí que podem ser mais positivos para o diagnóstico. Vamos elencar então quais são os principais tipos? Vamos lá, Marcela, vamos relembrar. O Du já colocou super bem. Então, a partir do momento que a gente tem um paciente, seja através de um sintoma, de um sinal, de uma alteração do exame físico, surge ali naquele momento uma possibilidade diagnóstica. E a grande maioria das vezes, nos dias modernos, a gente confirma essa possibilidade através de um exame. Esse exame, quando a gente traz para a nossa prática de atuação, que é a radiologia, a gente poderia estar diante de um raio-x, de um ultrassom, de uma tomografia, de uma ressonância. Enfim, para não deixar de citar também, por exemplo, a mamografia, a densitometria, depende de qual é aquela possibilidade. Naquele momento, a gente vai escolher por um método de imagem. Tá? Daqui a pouquinho Todos a gente vai eles falar. Com as suas vantagens e limitações, evidentemente, né? É claro também que a gente tem que deixar evidente que não é só o exame de imagem que faz o diagnóstico, mas ele é um ator ali protagonista neste momento. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor e mais detalhadamente sobre alguns tipos aí desses exames, mas quem realiza normalmente é o radiologista, sempre esse profissional quem faz o exame de imagem? Daí depende, né? O ultrassom é o radiologista, é o médico radiologista quem desempenha, né? Quem faz, quem vai estar ali à beira-leito, que a gente fala, do paciente. No caso das outras modalidades, quem realiza o exame é geralmente um técnico em raio-x ou tecnólogo em raio-x, né? E, por vezes, na ressonância magnética, podemos ter até um biomédico. Esse daí é um profissional orientado pelo médico a realizar o protocolo já dirigido daquele paciente e após a realização da aquisição, que a gente fala, da foto, né, das imagens, aí vai ser interpretado por um médico radiologista. Tem sempre essa supervisão, esse acompanhamento, vamos dizer assim, né? Sem dúvidas, a gente trabalha numa equipe aí tentando ir para a transdisciplinaridade, né, que vem desde do nosso atendimento, a nossa equipe de enfermagem que está sempre ali atenta, participando da linha de cuidado, e aí os nossos técnicos, a equipe de aquisição, e sempre tem um médico também em loco acompanhando para tirar dúvidas, para poder aí trabalhar com qualquer intercorrência que ocorrer. Aí a gente está falando de quem realiza, né? Mas quem faz o pedido, quem pode pedir um exame de imagem, são os mais diferentes tipos de médico, vamos dizer assim, né? Eu já tive cardiologista que pediu um tipo de exame, ginecologista, gastro. Então, assim, vários médicos, de acordo com a sua especialidade, podem fazer esse pedido? Exato. Daí são médicos de diversas especialidades e, inclusive, quando... nós, né, enquanto radiologistas, a gente também se divide nessas especialidades. Nós, no Veracruz, somos vocacionados, né, cada um na sua subespecialidade, para poder atender, conversar bem e responder bem as dúvidas de cada médico que está ali, seja um cardiologista, ortopedista, ginecologista, né? Vocês citaram alguns exemplos aqui, né? Raio-x, ultrassom, alguns exames de imagem. Para cada um há um tipo de recomendação diferente, até uma forma como o paciente se prepara para realizá-lo.
Exato, bem colocado, Marcela. O raio-x, ele é um exame que hoje em dia, ele é praticamente uma extensão do exame físico, né? É muito comum a gente fazer um raio-x, por exemplo, quando a gente vai no pronto-socorro, na grande maioria das queixas. O ultrassom, por exemplo, a gente pode citar que provavelmente todo mundo que está escutando já fez um exame de abdômen total. A gente precisa, por exemplo, de um jejum para que a gente consiga avaliar alguns dos órgãos que seriam ali contemplados. A gente precisa um pouco de bexiga cheia, senão a gente não consegue avaliar. Então, a maioria das vezes, quando o paciente vai agendar esses exames, ele já é orientado. Quando a gente leva para tomografia e para ressonância, o mais clássico é o jejum também. Porque muitas das vezes a gente pode ter que usar um contraste que nos ajuda a elucidar um diagnóstico que o jejum é necessário em alguns momentos. Você citou o contraste aqui, me veio a questão da segurança, né? É importante reforçar que são exames seguros, né? São exames extremamente seguros, cada vez mais se desenvolve muito as possibilidades de contraste para que a gente utilize, então pode ficar muito tranquilo que a gente sempre está muito bem preparado para receber o paciente. Quando a gente olha para o contexto do Brasil, né, a gente tem dados aqui da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Eles revelam que em 2022, por exemplo, o Brasil ultrapassou a marca de 2,1 bilhões de exames diagnósticos na rede pública e na rede privada, um número que realmente é impressionante, né? Um número de exames que a gente pode considerar alto. O que esses dados querem dizer? As pessoas estão mais preocupadas com a própria saúde? Há um excesso de pedidos de exames? Como que a gente pode analisar esses números? Eu acredito que a gente tem um conjunto de opções aí, né, a serem debatidas, né? Primeiro, a facilidade e a abrangência que esses métodos de imagem estão aí presentes, né? Isso vem muito junto do desenvolvimento do próprio país, porque são métodos e máquinas que têm um preço, né? E envolvem, como eu falei, uma equipe muito grande para trabalhar com elas. Além disso, a medicina moderna, né, hoje, ela não fica apenas no tão empírico, né, ou no tão achismo, vamos dizer assim. Então, a gente necessita de umas confirmações diagnósticas, porque além de confirmar o diagnóstico, o exame de imagem ele pode trabalhar com os diferenciais, né? Nem sempre o diagnóstico ele é tão assertivo. Às vezes a gente acha ali um diferencial diagnóstico que pode ser aí o que vai mudar o desfecho daquele paciente. E a grande maioria das vezes o paciente já sabe os exames, né, Edu? Hoje em dia a informação ela é extremamente disponível. Internet, chat GPT. Então eu acho que isso ajuda muito o paciente a chegar na consulta preparado ali e conhecendo o exame. O que eu acho que o paciente talvez esteja aí mais ativo, né, nesse momento é quando a gente fala em rastreabilidades, em prevenções, né? Então, muitos dos pacientes que antigamente não procuravam o seu médico, seja o cardiologista, urologista, a ginecologista, né? Normalmente a mulher tem uma procura maior e até os programas são mais bem desenvolvidos para elas. Aí essa procura espontânea por esses novos programas aí, né, de rastreamento, de prevenção, também ajudam a elevar o número de exames de imagem. Esse é um ponto bem importante da prevenção, né? Porque vocês estavam trazendo esse papel auxiliar que o exame tem, né? Para confirmar, às vezes, já uma suspeita do médico. Mas na nossa rotina, no dia a dia, também tem alguns exames que para algumas pessoas são bem importantes, dependendo da faixa etária, homem, mulher, que eles ajudam realmente na prevenção, antes mesmo de qualquer suspeita, né? Exatamente. Eu acho que os mais clássicos e conhecidos são sempre a gente prevenir, por exemplo, na mulher, o câncer de mama, no homem, o câncer de próstata, e a gente pode falar até tão bem, que já passou por aqui, foi a saúde pulmonar, que é um programa muito bem desenvolvido pelo Veracruz para fazer tanto um rastreio de câncer de pulmão, quanto prevenção e auxiliar o paciente relacionado ao tabagismo. Então, isso cada vez mais está difundido e realmente tem um prognóstico excelente. Quer dizer, um acompanhamento médico frequente, né, rotineiro, fazendo determinados exames. Com isso a gente pode realmente evitar aí uma série de doenças. Exato, ou evitar as complicações, que são os principais, né, Marcela? Pelo menos que a gente consiga identificar inicialmente aí essas doenças, sejam câncer ou não, né?
e a gente consiga ter um tratamento e um desfecho mais feliz, né? De uma forma um pouco mais simples. Quanto antes a gente diagnosticar, ninguém quer diagnosticar um câncer, por exemplo, mas quanto antes a gente diagnosticar, maiores são as nossas possibilidades de tratamento e provavelmente o paciente tem um desfecho melhor, mais positivo. Então é isso que é a prevenção. A prevenção é buscar aquilo que não quer encontrar, mas se encontrar que você acha no estágio inicial. E feito o diagnóstico, depois de um tratamento iniciado, esses tipos de exames também ajudam bastante no acompanhamento, entendendo como é que esse tratamento está funcionando, se é necessário, por exemplo, mudar a rota. Exatamente, na verdade, e o Eduardo já trouxe muito bem uma vantagem do Veracruz, que é trabalhar com subespecialistas no diagnóstico da radiologia, por esse fato. Vamos pensar na linha de cuidado de um paciente oncológico com câncer. Ele teve o diagnóstico de uma lesão inicial, tem que fazer um tratamento. A partir do momento que a gente vai saber se aquele tratamento é eficaz ou não, seria através do exame de imagem. E quando ele faz o exame de imagem, o radiologista tem que estar muito bem treinado, porque aquele resultado, e vale a gente colocar ali, aquele resultado ele não é uma opinião, ele é um laudo técnico, né? Ele é uma hard skills, ele é uma habilidade que foi desenvolvida ao longo do tempo por treinamento e ele está apto para fazer aquilo. Então, aquele laudo técnico do radiologista que vai falar de maneira grosseira para o oncologista. Claro que também tem exames laboratoriais, exame físico, enfim, mas o exame de imagem é muito importante nesse momento. É o laudo do radiologista que vai falar para ele assim, olha, você pode continuar o seu tratamento, você não precisa continuar o seu tratamento, o seu paciente está curado neste momento. Ou não, o tratamento que você fez, ele não teve um benefício, a gente tem que tentar buscar uma outra linha nesse momento. Então, é esse laudo. Então, a gente está até cada vez mais desenvolvendo, isso é super interessante, que é uma habilidade, como se fosse uma soft skills, de conversar muito bem com o paciente, porque ele chega naquele momento ansioso. Evidente, o paciente ele sabe disso. Ele sabe que aquele exame é o que vai ditar os próximos meses dele no tratamento. E é evidente que ele quer uma notícia tranquila, uma notícia acolhedora, o melhor possível ali. Você deu o exemplo do câncer, né? Mas trazendo também para o dia a dia das pessoas, né? Outros tipos de doenças crônicas. Por exemplo, pessoas que têm questões cardiológicas, diabetes. O acompanhamento também por meio de exames de imagem, ele é benéfico? Sim. E a gente tem até mesmo as artroses e artrites da vida, né? E o acompanhamento, ele vem muito com o comparativo, né? Então, nós, na radiologia, a gente tem que fazer o segmento desse paciente através de laudos comparativos, né? Então, a partir daí, a gente vai ou aplicar escalas ou alguns padrões mostrando respostas ou não à terapêutica, ou mesmo, nesses casos, o avanço aí da doença, seja aí que comprometa órgãos, estruturas ou articulações, né? No caso da gravidez, por exemplo, né, a gente está falando de algumas doenças, mas no caso da gravidez é bem emblemático, né? A utilização dos exames de imagem ela é bem emblemática e bem positiva, né? Para a mulher, para a família, poder acompanhar o desenvolvimento da criança, entender se está tudo bem. Sem dúvida, sempre é um momento super gostoso do nosso dia a dia, a partir do momento que uma paciente está tentando engravidar e você fala para ela que ela está grávida, você data aquela gestação, você começa a mostrar o desenvolvimento do feto, do embrião, você mostra a movimentação, você faz reformatações 3D que tentam assemelhar ali a fisionomia. Então, isso é impressionante, como evoluiu, né? Sem sombra de dúvida. A gente fala 3D, 4D, 5D, cada vez mais através de reformatações, de inteligência artificial, a gente tenta buscar ali a fisionomia, inclusive com movimentações. Então, sempre é uma das partes mais gostosas do dia, né? Participa de todos os marcos aí da gestação, né? E daí a gente tem sempre um cronograminha aí de encontro, vamos dizer, quase que trimestral aí com a gestante, com o binômio, na verdade, né? A gestante ou os bebês, né? Sim. E quando se fala de exame de imagem, como muitas outras questões, né, na medicina, como tem muita informação difundida também, tem muito mito, tem muita dúvida, né? E eles são muito populares, realmente, mas a gente percebe que as pessoas, às vezes, confundem um pouquinho e é importante desmistificar, né? Radiação, por exemplo, né? Se fala muito da radiação dos exames. Ela pode oferecer risco para o paciente ou é importante também a gente reforçar a segurança quando feito, né, de uma maneira correta? Na imagem, a gente fala da radiação ionizante, né? Essa radiação ionizante, ela está em algumas modalidades, né? Que é o raio-x, a tomografia computadorizada, a mamografia e a densitometria óssea.
A ressonância magnética, ela não inclui radiação. Então, a ressonância magnética é um grande ímã, né? E aí ela vai incluir os seus cuidados de segurança magnética, né? E o ultrassom também não. Ele não inclui aí, ele é realmente ondas sonoras aí que a gente não tem a radiação. As radiações, na verdade, a gente está exposto diariamente, né? Hoje, com o advanço aí de tecnologia, né, máquinas novas e protocolos mais novos, a gente tem realizado protocolos com baixa dose, né? E essa baixa dose de radiação, para se ter uma ideia, um raio-x de tórax equivale a 10 dias diários aí que a gente tem, né? O que é importante a gente entender? Que o risco ele é quando acontece de forma cumulativa. Então, independente de quando você realiza no intervalo de tempo, seja em um mês 10 raio-x ou 10 anos 10 raio-x, esse risco ele vai sendo acumulativo de acordo com o número de exames que a gente faz. Então é por isso que é muito importante que a radiologia e o paciente entenda que muitas vezes a gente tem que seguir os conselhos, aí, a interpretação, a linha aí de raciocínio do médico assistente, para que ele solicite realmente apenas os exames que são necessários. E quando necessário, é seguro sim realizar e dentro daquela balança de risco-benefício deve ser realizado. Falando sobre segurança, tem um outro mito que diz respeito às grávidas, né? A gente estava falando há pouco das gestantes, que elas não podem fazer nenhum tipo de imagem. Não é bem assim, né? De exame de imagem, não é bem assim, né? Exato. Quando a paciente é gestante, um exame com radiação ionizante nunca será a nossa primeira escolha. A grande maioria das vezes, a gente faz a pesquisa cheia de um diagnóstico ou de um acompanhamento com ultrassom ou ressonância, que o Eduardo já trouxe muito bem, que não dispõe de radiação. Mas mesmo hoje, se a gente precisar fazer um exame com radiação ionizante, desde que a gente tome algumas precauções específicas em gestante, por ser uma baixa dose, hoje é possível. A gente pode proteger, né, a gestante e, no caso ali, o feto com alguns aventais de chumbo que a gente tem, né, mas assim, garantia de que isso protege totalmente? Também não, né, como tudo. Porém, são maneiras aí que a gente pode evitar maiores prejuízos, né? É tudo pensando no risco-benefício naquele momento. Se a paciente, a mãe, por exemplo, tem um achado agudo que a gente precisa fazer, a gente vai dosar o risco-benefício e ver se ajudaria, né, na linha de cuidado. Vai avaliando individualmente, né? Com certeza. Agora, um exame de imagem substitui uma consulta médica? Acho que já aprendemos aqui hoje que não, né? De maneira alguma. A gente tem dentro da medicina uma máxima, né, que a clínica é soberana, né? Então, nós, na verdade, estamos cada vez mais participando da linha de cuidado do paciente, por isso que, como até o Eduardo falou, do desenvolvimento dos soft skills aí do radiologista, né? A gente estimula dentro da medicina diagnóstica Veracruz a interação muito importante entre o médico radiologista e o médico assistente. Então, o exame de imagem nunca vai substituir a avaliação clínica, porém ela realmente contribui e complementa a linha de raciocínio. Eu digo que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Tentando exemplificar um pouco, e é interessante isso, Marcela, que o Eduardo colocou. Vamos imaginar que o radiologista está fazendo um exame de uma forma ambulatorial. Um paciente eletivo, um exame de rotina. E aquele exame tem um achado. Mas ele não vai voltar no médico, a grande maioria das vezes, no mesmo dia, ou às vezes até na mesma semana ou no mesmo mês. Cabe ao radiologista ali olhar um achado e saber, peraí, deixa eu entender qual que é o momento que esse paciente se encontra e se ele tem que ter um retorno um pouco mais precoce. Como que eu posso ajudá-lo? E muitas das vezes, por exemplo, pode ser um achado que aquele paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico. E aí o radiologista tem que ter um olhar tão cuidadoso no exame e pensar como que eu posso ajudar para que esse procedimento seja o mais fácil possível e o maior benefício para o paciente. Pode pensar, por exemplo, no nódulo no rim, ou numa lesão na próstata, ou uma lesão pulmonar. A gente tem que estadiar, a gente tem que ser tão detalhista para que a gente consiga ter a melhor cirurgia possível para o paciente. Porque também o nosso laudo, o nosso relatório é a interpretação que o médico solicitante vai olhar e vai pensar, esse paciente ele pode ser submetido a uma cirurgia, ou não, ele não pode ser submetido a uma cirurgia. Então a gente tem que ser cuidadoso ao extremo para não limitar as possibilidades ali de tratamento.
é um auxiliar e fazendo o exame precisa acompanhar, né? O médico depois tem que estar presente em todo esse processo. Não adianta eu fazer o exame, li lá o laudo, acho que está tudo bem, vou deixar na gaveta. Não, tem que voltar ao médico para que ele também conduza, né, isso dali para frente. Exato, é como eu estava falando do quebra-cabeça, né? Você só, quando foi realizar conosco ali, você ganhou uma pecinha do teu quebra-cabeça, né? Sim. Agora, tem um risco também, né, da realização excessiva. Você estava falando da radiação, né, do número de raio-x, por exemplo, no mesmo mês. Tem gente que acaba fazendo o exame sem necessidade? Tem esse problema? Existe alguma das vezes que a gente percebe que talvez uma solicitação não se encaixaria naquele caso. Mas, de novo, volta naquele momento que o radiologista tem que olhar o pedido. Ele geralmente está no momento da aquisição e ele tem que ligar para o solicitante e discutir. Olha, realmente é necessário? A gente já tem alguns exames subsequentes, alguns exames prévios que a gente entende que talvez não faça sentido de fazer isso agora. Então, o radiologista tendo uma conduta ativa e sendo participativo nessa linha de cuidado, ele consegue evitar os exames desnecessários a grande maioria das vezes. E há pouco você estava falando também da precisão dos exames, né? Eles estão também mais rápidos, a gente percebe isso, né? Tá sempre mais fácil fazer um exame, mais ágil, e a tecnologia realmente contribuiu demais para isso, né? Que exemplos a gente pode dar aí mais recentes com relação aos avanços na tecnologia nos exames de imagem? O grande avanço é a inteligência artificial, né? Que é o que a gente fala. O que ela entra, né? Ela entra tanto para a aquisição, que é aquele momento que a gente está batendo a foto, vamos dizer assim, e o pós-processamento, quando a gente pega aquela foto e vai trabalhar aquela foto para que ela possa ser aí desvendada, né? Que ela possa ter um laudo elaborado pelo radiologista. Isso daí ele tem aumentado tanto a velocidade da aquisição quanto até um pouco de melhorias de qualidade. E essa qualidade muitas vezes ela vem tanto na qualidade de imagem perceptível, mas também toda vez que a gente diminui o tempo que o paciente está ali para realizar um exame, a gente aumenta a qualidade porque evita que o paciente tenha uma respiração mais ofegante, trema. Então tudo é parte aí de um contexto importante, mas que eu sempre sinalizo assim que é interessante a gente ver, né? Que a gente fala muito disso daí de inteligência artificial. A gente trabalha já no Veracruz há pelo menos 2 anos com a inteligência artificial na tomografia, na ressonância, também no ultrassom. O Eduardo pode depois falar um pouquinho melhor sobre a parte do ultrassom que ele trabalha bem, mas a gente nota que a inteligência artificial nunca substitui a linha de cuidado humana e colocar o paciente no centro dessa linha de cuidado, né? Então, a gente, no Veracruz, a gente entende que usar a inteligência artificial, ela tem que ser um amigo, mas não ser acima do que é o atendimento humanizado de cada paciente. Acho que a gente poderia ficar respondendo horas essa pergunta, viu, Marcelo? Que é um debate em todas as profissões, em todas as áreas. É um debate. A inteligência artificial hoje ela está inclusa em todo o workflow do radiologista, seja na aquisição, seja no momento de realizar o laudo ou na sua interpretação. E até é interessante que em muitos congressos hoje se discutia cada vez mais, tanto a pessoa que é leiga ou até médicos de outras especialidades que não têm a vivência na radiologia, tinham uma preocupação ou a interpretação de que a inteligência artificial vai substituir o radiologista. Hoje a gente sabe que não. O que acontece no dia a dia, e ela vem para somar, é a gente sair de uma opinião qualitativa para uma opinião quantitativa. Hoje a gente consegue falar com muito mais precisão em determinadas doenças, o que está acontecendo com o paciente. Por exemplo, vamos citar que o Eduardo colocou aqui a parte do ultrassom, relembrando um procedimento recente que o Veracruz está muito engajado, que é a biópsia de próstatas. Antes a gente fazia a biópsia de próstata de uma maneira aleatória. Hoje a gente consegue adquirir uma ressonância magnética, achar lesões menores que 1 centímetro dentro da próstata, a gente consegue fazer uma fusão com o ultrassom, consegue identificar aquela lesão milimétrica e de uma maneira muito assertiva você retira fragmentos dali e você faz um diagnóstico precoce e muda positivamente todo o prognóstico do paciente. Então a inteligência artificial, ela nos ajuda e muito, e eu acho que isso é cada vez mais, né, Edu? Eu acho que e assim, eu vou, não é nem parafrasear, mas sim fazer uma citação de um grande radiologista e gestor que a gente tem no país, que é o Dr. Giovanni Guido Serri. A inteligência artificial, como o Eduardo falou e como você mesmo falou, né, Marcela, ela está já hoje presente, na verdade está presente na nossa vida cotidiana, né? Mas ele falou algo que é interessante, né, que é o que eu sempre primo, porque eu acho que é o norte da nossa medicina diagnóstica empática, né?
em terra de inteligência artificial, quem tem coração é rei. Então, acho que a gente só tem que tentar finalizar com isso daí, né? E se a gente pensar para onde que anda esse desenvolvimento, hoje a gente fala muito de uma entidade que a gente chama de radiômica. O que é a radiômica? A radiômica é a gente conseguir predizer por um exame de tomografia ou ressonância magnética se o paciente tem uma lesão, uma alteração, o que é aquela lesão sem fazer uma biópsia, sem retirar fragmentos. Então, hoje isso se desenvolve muito. Isso já é uma realidade? Isso ainda não é uma realidade. É um futuro. Mas eu acredito que ainda não estamos tão distantes. Em algum momento, através da medicina molecular, que a gente chama de radiômica, a gente vai conseguir predizer, a gente vai conseguir estratificar uma alteração no nosso corpo, independente da onde, o que com as suas devidas porcentagens, sem ter que retirar um fragmento, sem ter que fazer uma biópsia. Todo mundo aqui, quem já passou por um procedimento, o mais inócuo que seja, a gente sabe que gera um transtorno de ansiedade pelo tempo do resultado e pelo próprio procedimento em si. É um pouco invasivo também, né? Exato. Então, a gente acredita que em algum momento a gente vai evoluir ali com essa importância dos exames de imagem. E quando a gente fala em evolução e futuro, além desse aspecto, que outros a gente pode imaginar aí com relação à inteligência artificial, com relação a mapeamento 3D, tudo que a gente pode pensar? Eu acho que a grande vantagem vai ser essa agilidade, né, na aquisição que a gente tem, cada vez menos invasivo, como a gente estava discutindo, né? Quanto mais rápido, menos invasivo, tentar aí em algum momento diminuir aquela angústia, aquela fobia, né, que a gente às vezes tem nos métodos de imagem. Então essa é o grande avanço que eu acredito que a gente vai ter pela frente. Quantas transformações já aconteceram e ainda devem ocorrer, né? Vamos acompanhando aqui, atentos. Eu agradeço demais aos dois Eduardos aqui presentes, doutores, para nos ajudarem, né, a olhar com mais atenção, com mais cuidado para a nossa saúde. Obrigada pela presença aqui no VeraCast, doutor. Olha, nós que agradecemos para o radiologista, né, que fica lá famoso por ficar na sua caverninha, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de contar um pouquinho, é muito satisfatório. E como eu falo às vezes, né, para o médico assistente, tem seu radiologista de bolso. Eu acho que todo mundo aí pode também contar com o seu radiologista de bolso, não só o médico assistente, mas também o paciente. Com certeza. Obrigada, doutor Eduardo. Agradeço, eu faço das palavras do Dudu as minhas. Foi um prazer participar. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer tê-los aqui e ajudarem a gente a decifrar esse universo tão importante aí da nossa saúde, viu? Você não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar o nosso episódio, combinado? Esse aqui é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva até você conteúdo sobre cuidado, sobre saúde, sobre bem-estar. Eu fico por aqui e te espero na próxima terça-feira, às 8 da noite.